Olá pessoal, entre as medidas que o governo federal tem tentado implementar para aumentar a arrecadação tributária, está uma defesa de uma tese, ou se está tentando ressuscitar uma tese antiga e que vez por outra os procuradores da Fazenda, sobretudo os procuradores da Fazenda Nacional, eles voltam a defender essa tese, que é uma tese segundo a qual as decisões definitivas proferidas em esfera administrativa, uma decisão, por exemplo, do CARF, que dê provimento a um recurso de um contribuinte e afirme que uma exigência tributária é ilegal, uma decisão desse naipe poderia ser discutida judicialmente, ter a sua validade discutida judicialmente pela própria Fazenda. E aí se diz, o argumento que se usa é o de que não seria justo, caso o contribuinte perca a questão no CARF, ele, contribuinte, pode ir a juízo. Mas a Fazenda, perdendo a questão na via administrativa, no CARF, a Fazenda não poderia ir a juízo. Haveria aí uma quebra da isonomia, haveria uma ofensa do direito à jurisdição, do direito de amplo acesso à jurisdição por parte da Fazenda. E argumentos desse tipo são utilizados para defender a possibilidade de a Fazenda, perdendo uma questão no CARF, submetê-la ao crivo do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, é importante destacar que é lamentável que uma necessidade de mais arrecadação queira ser resolvida por via processual e, notadamente, suprimindo as garantias do contribuinte ou maltratando o chamado devido processo legal. Porque tudo que isso vai fazer é com que haja talvez um aumento de arrecadação, mas um aumento de uma arrecadação indevida. É como pretender acabar com a violência, suprimindo o direito de defesa dos acusados, para se prender todo mundo que a polícia quiser, culpado ou inocente. O custo disso pode ser muito maior do que o ganho que se espera obter com isso. No caso do direito tributário, o custo disso é o sacrifício do próprio Estado de Direito. É o sacrifício da própria ideia que justificou revoluções que nos trouxeram separação dos poderes, legalidade e o catálogo de direitos fundamentais que se diz que o tributo deve ser arrecadado para que eles possam ser realizados. Então, o Estado existe para realizar direitos fundamentais, essa basicamente no mundo contemporâneo é a finalidade dele, e a pretexto de obter os recursos para realizar os direitos fundamentais, ele viola os direitos fundamentais. Então é um contrassenso absoluto. Agora, do ponto de vista não só jusfundamental e de um ponto de vista mais amplo, mas também de um ponto de vista técnico mais específico, essa proposta de que a Fazenda Pública leve a juízo as decisões do CARF que lhes sejam desfavoráveis é uma proposta, com todo respeito de quem a defende, absolutamente equivocada e mesmo absurda, por várias razões, que estão explicadas aqui nesse livro, Processo Tributário, esse meu livro, que sairá agora uma nova edição dele no início de 2023, mas desde a primeira edição esse absurdo já é nele devidamente examinado e refutado, desde a primeira edição de 2004. E as razões são várias. A primeira razão é a de que as decisões do CARF são decisões da própria Fazenda. O CARF não é uma entidade autônoma, dotada de personalidade jurídica própria, existência inteiramente independente. O CARF é um órgão da União. Então, a União entrar com uma ação contra uma decisão do CARF é como o meu braço esquerdo entrar com ação contra o meu braço direito. É algo absolutamente equivocado do ponto de vista da estrutura do direito administrativo. E isso já refuta alguns dos argumentos usados em defesa dessa inusitada iniciativa, de que haveria violação ao direito à jurisdição. Não há violação, porque é o próprio fisco que reconhece pelo órgão, ou por meio do órgão, ao qual a ordem jurídica confere competência para isso, dentro da Fazenda. Quem tem competência para dar a última palavra sobre se uma exigência é legal ou ilegal? Em nome da própria Fazenda, quem tem competência para falar por ela? O CARF, ou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, dependendo da situação. Pois se o CARF disse que a exigência é ilegal, foi a própria Fazenda, por meio da sua boca autorizada por lei, que é o CARF, que disse que a exigência era ilegal e que não iria continuar cobrando essa exigência. Portanto, não é um terceiro que está obstaculizando que a Fazenda vá ao judiciário. É a própria Fazenda que está dizendo: eu não tenho direito, não tenho razão, vou cancelar essa cobrança, vou cancelar essa exigência.
Então não há violação do direito à jurisdição e muito menos pela mesma razão a isonomia. E mais, os direitos fundamentais, o catálogo de direitos fundamentais, sobretudo os individuais constantes do artigo 5º, são historicamente conquistas do cidadão para protegê-lo em face do poder público. Então é no mínimo inusitado que o poder público as invoque para massacrar o cidadão. Lembrando que o poder público não precisa do judiciário. O poder público declara as relações que entende participar, constitui seus próprios títulos executivos, e ele precisa do judiciário só para executar esses valores. Quem vai ao judiciário para dizer que uma cobrança tributária não é devida é o contribuinte. Então não faz sentido o judiciário dizer que precisa o fisco dizer que precisa do judiciário para afastar um óbice que ele próprio fisco colocou a cobrança. E isso nos remete a mais uma questão, essa de cunho processual. Quem seria o réu dessa ação? Alguém poderia dizer, discutir quem é réu é uma mera formalidade processual. Claro que não. O réu é aquele que resiste à pretensão do autor, resiste de modo indevido, de acordo com a visão do autor. E quem está resistindo à pretensão do fisco de cobrar o tributo indevido? O CARF. A decisão que se quer anular de quem é do CARF. Então, seria uma ação da União contra o CARF, mas o CARF é a União. Será um procurador da Fazenda Nacional que moverá a ação e será outro colega dele, talvez o mesmo, que fará a contestação, o que mostra o total contrassenso dessa iniciativa. E mais, do ponto de vista político, isso torna o processo administrativo ainda mais inútil, mais uma perda de tempo. Se nós pensarmos que no processo administrativo há uma reduzida autonomia das autoridades, por conta disso elas têm uma diminuta imparcialidade, por conta de não poderem ter essa autonomia necessária para que se exerça a imparcialidade. Uma delegacia de julgamento de primeira instância está vinculada às mais baixas e rasteiras normas infralegais, portanto, às vezes a ilegalidade está na própria norma que a DRJ tem que aplicar, e ela não consegue, portanto, realizar o controle de legalidade. E quanto ao CARF, mesmo que nele haja uma mínima autonomia e uma mínima imparcialidade, os conselheiros que eventualmente decidem questões contra os interesses do fisco passam a receber pressões para que mudem os seus entendimentos. Isso inclusive tem sido noticiado na mídia, não são reconduzidos eventualmente. E agora, mais recentemente, se estabelece o retorno do voto de qualidade, quando há empate, o representante do fisco vota uma segunda vez, e historicamente, estatisticamente, isso tem sido demonstrado como conduzindo a julgamentos que, em mais de 95% dos casos, é favorável ou são favoráveis à Fazenda, e que envolvem quantias significativas, tanto que o fisco edita agora uma medida provisória para restabelecer o voto de qualidade e suspende os julgamentos para que eles não aconteçam antes do início da vigência da MP. Quando a MP entra em vigor, se promove o julgamento desses recursos todos a toque de caixa para que dê tempo de julgar tudo antes da conversão em lei, para se evitar a possibilidade de a MP não ser convertida em lei nessa parte. Isso mostra o quanto o devido processo legal, nesse caso, é maltratado. Isso mostra o quanto o CARF tem uma autonomia muito pequena e ainda por cima, essa pequena autonomia só está sendo agora restrita, está sendo agora objeto de restrição só para quem discute mais de 1.000 salários mínimos, aspecto que já foi discutido aqui num vídeo anterior. Então se resume o CARF a quem discute quantias milionárias, se restabelece o voto de qualidade e agora, como pá de cal, se pretende que mesmo com todas essas restrições, aquele que consiga uma decisão favorável no CARF vai ter que discutir tudo de novo no judiciário. E então vejam só, se o contribuinte ganha no processo administrativo e consegue que a própria Fazenda reconheça que a exigência é legal, a Fazenda leva a questão ao judiciário. Se o contribuinte perde, a própria Fazenda não volta atrás e não reconhece a legalidade, o contribuinte tem o direito de levar a questão ao judiciário, então a questão sempre será levada ao judiciário. A via administrativa será uma mera repetição e perda de tempo de um trabalho que todo logo pode ser levado ao judiciário. Então essas propostas todas bem examinadas conduzem ao fim do processo, na prática, ao fim do processo administrativo tributário, que funciona como um importante filtro das exigências ilegais, que é importante para a consagração da legalidade, que é importante para a consagração da democracia, que é importante para a consagração das instituições e de tudo que tem sido apontado como bandeira pelo atual governo e que deve ser bandeira de todos. Mas deve ser bandeira não só retórica, mas verdadeira, mesmo quando isso desagrada os representantes do governo ou os interesses
individualizados desse governo de arrecadar mais. A democracia deve ser respeitada, a legalidade deve ser respeitada, a separação de poderes deve ser respeitada, o devido processo legal deve ser respeitado, as instituições devem ser respeitadas, atendam ou desatendam os interesses do fisco. Então, por isso, se reitera aqui e, de novo, se destaca que esse argumento está colocado no meu livro Processo Tributário, o equívoco e o desacerto da tese segundo a qual a Fazenda poderia levar ao judiciário questões dela própria que reconheçam a ilegalidade de exigências tributárias. Até um próximo vídeo.